Bom dia, meninos e meninas do quarto ano, como é que vocês estão? Tudo na paz? A gente hoje vai voltar, né, depois da nossa atividade da semana passada, que era mais para vocês fazerem mesmo um relato de como vocês estavam, como vocês pretendem estar ano que vem, como passaram esse ano, porque além de tudo, tia se preocupa muito com a saúde de vocês, então tia precisa que vocês estejam bem para poder aproveitar e aprender bem, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, às nossas aulas, e eu preciso que vocês abram os livros de vocês na página 241 do livrinho de cada um, para a gente poder acompanhar essa aula, tá bom? O nosso tema de hoje, né, da nossa aula será indústria, então a gente hoje vai conhecer essas várias fases da indústria, tá bom? A indústria desenvolve atividades econômicas que transformam uma matéria-prima em produtos ou bens utilizáveis pelos seres humanos, ou seja, a matéria-prima, em geral, é proveniente da natureza e obtida por meio do extrativismo, seja animal, vegetal ou mineral, como a gente já estudou. Também vem da agricultura e da pecuária, que vão ajudar nessa indústria que a gente entende, tá? Os bens ou produtos fabricados pela indústria podem ser destinados tanto a outras indústrias quanto ao comércio. A indústria, ela vai ser vai ser a parte que vai construir tudo que a gente usa. Seja a roupa, a comida, os eletrodomésticos, os tijolos, tudo isso vai fazer parte da indústria, tá bom? A atividade industrial é muito importante, pois por meio dela são fabricados alimentos, remédios, vestuário, carros, brinquedos e etc. Além disso, é fonte de alimentos, remédios, é fonte de emprego e de renda para inúmeros trabalhadores. Mesmo a indústria sendo hoje em dia muito maquinizada, tendo muitas máquinas, o homem nunca deixou de ser necessário para trabalhar nas empresas, nas indústrias, tá? Então, é sempre muito importante esses profissionais que trabalham nas indústrias. Existem tipos principais de indústrias: as indústrias extrativas, as indústrias de base, as indústrias de bens de capital, as indústrias de bens de consumo e as indústrias de construção civil. Essas são as indústrias que a gente vai ver assim, as principais que a gente vai ver, mas essas também não são as únicas. No entanto, essas são as mais importantes que a gente vai ter dentro desse ramo, tá? E a gente vai começar agora detalhando cada tipo de indústria, quais são cada tipo de indústria desse, tá? A gente vai começar pelas indústrias extrativas. Mas o que são indústrias extrativas? A gente tem que ver o nome. Extrativas, vem de extrair, tá? São as que extraem elementos da natureza, vegetal, animal ou mineral, que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta, por exemplo, o ferro. Olha, a indústria extrativa, ela vai lá e tira do solo, por exemplo, o ferro, extrai a agricultura, vai servir de muitas e muitas coisas para o dia a dia no geral, tá? Então, a indústria extrativa, vamos dizer que ela é a primeira indústria que vai existir. Ela vai estar ali para levar aquela matéria-prima, né? A matéria-prima é tudo que a natureza vai dar, né, de bruto, ou pela agricultura ou pela pecuária, para as indústrias, tá? Então, a indústria extrativa, ela vai lá e tira esse tipo de produto, essa matéria-prima, para as outras indústrias. As indústrias de base. Bem, as indústrias de base são aquelas que transformam a matéria-prima bruta extraída pelas indústrias extrativas em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o ferro já tratado, que é utilizado em siderúrgicas, metalúrgicas e etc. Ou seja,
As indústrias de extrativas, elas vão lá e tiram tudo da natureza. As indústrias de base vão lá, ela é a primeira indústria, é a que vai lá e manipula, por exemplo. A indústria extrativista, ela vai lá e tira toda a lã do carneirinho. Aí vai, e essa lã, ela tem que se transformar geralmente em algodão ou alguma coisa do tipo. A indústria de base transforma aquela lã em linha, em um tipo de linha, um tipo de fio, que vai estar presente em roupas, em linhas de bordado, de diversas outras coisas. Aí vai às indústrias de base e transforma essa lã em alguma coisa, como algodão também, ela vai transformar o algodão em tecido. Essas são as indústrias de base que vão servir também para dentro da indústria. Nós vamos ter as indústrias de bens de capital, ou seja, essa aqui já é a terceira indústria. Então, a primeira é a extrativa e a segunda é de base. A terceira é a indústria de bens de capital, também chamadas de indústrias de bens de intermediários. São aquelas que utilizam a matéria-prima fabricada pelas indústrias de base na produção de máquinas e equipamentos para outras indústrias. Por exemplo, indústria de torno e de máquinas de grande porte, ou seja, eu vou ter uma indústria de fazer roupa, indústria de roupa. Então, as indústrias de bens de capital vão me vender a máquina que eu vou costurar a roupa. Porque as roupas, né, essas pontinhas, essas coisinhas bonitinhas que constroem a roupa como ela é feita em uma máquina. Então, a indústria de bens de capital, ela vai lhe entregar a máquina, lhe vender a máquina para você, como indústria, fazer a roupa, fazer um pão, são as máquinas grandonas de dentro das indústrias. Indústrias de bens de consumo, também chamadas de indústrias de transformação, são aquelas que fabricam produtos para o consumidor em geral, como indústria de carros, alimentos, tecidos, equipamentos e eletrônicos. Ou seja, a indústria de bens de consumo, ela já está mais próxima do nosso produto final. Ou seja, a indústria de extrativista vai lá e tira a matéria-prima, leva para a indústria de base, que vai tratar aquela matéria-prima. A indústria de bens de capital vai me vender a máquina e as indústrias a indústria de base vai me vender o tecido e eu vou ser uma indústria de bens de consumo que vai fabricar essa roupa para ser entregue à pessoa. Também chamadas... E essa indústria vai vender diretamente para o comércio. Ou seja, eu construo a roupa, eu sou uma indústria de bens de consumo. Aí eu costuro a roupa e eu vendo para a loja que já vai ser do comércio. Então, a indústria ela vai funcionando assim. Uma vai dependendo da outra para chegar até nós. Então, as indústrias de bens de consumo, elas fabricam a coisa depois de muitas outras ter fabricado para chegar até ali. Então, a gente também vai ter a última. São as indústrias de construção civil. São indústrias ligadas às edificações, sejam de pequeno, médio ou grande porte. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto de funcionamento. Ou seja, enquanto todas as indústrias me vendem o maquinário, a indústria de base vende a lã, a indústria de bens de capital vende o tecido e a máquina, e a indústria de bem de consumo, que sou eu, vai construir, que fabrica roupa. A indústria de construção civil vai lá e constrói a fábrica que eu vou funcionar dentro dela. Então, cada indústria vai ter uma função específica, tá bom? De acordo com as mercadorias que produzem, a indústria de bens de consumo são classificadas em duas partes. Lembra as indústrias de bens de consumo, que são as indústrias que vão produzir aquilo que vai vir direto pra gente? Então, as indústrias de bens de consumo vão ser divididas em duas. Em bens duráveis e bens não duráveis. Então, os nomes já dizem muito, né? Duráveis e não duráveis. A indústria de bens duráveis atuam na produção de mercadorias de grande vida útil.
Nesta categoria estão as indústrias de automobilísticas e eletrônicas, ou seja, coisas que vão durar muito tempo. Por exemplo, um carro vai durar muito tempo, um computador, um celular, uma motocicleta, uma televisão. Então, essa indústria de bens duráveis vai construir isso, que vai ser vendido diretamente para a gente. Já as indústrias de bens não duráveis é tudo aquilo que se acaba com facilidade. Por exemplo, atuam na produção de bens de consumo perecíveis, ou seja, que vão se acabar, vão se vencer, vão ficar ruins. Exemplo, a indústria alimentícia, né, que faz as comidas, porque a comida se perde com facilidade. A indústria têxtil, que é de roupa, a de vestuário, a de remédios e a de cosméticos. São coisas que a gente perde no dia a dia com muita facilidade. Então, essa é a indústria de bens não duráveis, tá? Conheça quais produtos as indústrias de bens de consumo produzem. As indústrias de bens de consumo são aquelas indústrias que fabricam tudo aquilo que vai ser usado por nós, tá? Diretamente. As indústrias têxteis, elas não produzem os tecidos. As indústrias de alimentícia vai produzir os alimentos. As indústrias farmacêuticas vão produzir os remédios. A indústria de eletrônico vai produzir televisores, celulares, computadores e etc. E as indústrias de eletrodoméstico vão construir geladeiras, fogões, carros e tudo mais, que vão durar uma quantidade de tempo maior. Então, elas são divididas entre essas duas partes, tá bom? Indústrias duráveis e indústrias não duráveis, tá? Agora a gente vai falar vai continuar falando das indústrias. A atividade industrial é muito importante para um país, pois gera emprego e envolve várias outras atividades econômicas. No entanto, durante a transformação da matéria-prima, muitas indústrias liberam dejetos em rios poluindos e gases que são prejudiciais ao meio ambiente. Os gases eliminados têm provocado problemas de poluição ambiental, conhecidos como chuva ácida, efeito estufa e buraco na camada de ozônio. A chuva ácida acontece quando a chuva é enriquecida por substâncias tóxicas, muitas vezes liberadas pela indústria, ou seja, a nuvem ela é formada por gotinhas de água bem pequenininha. Então, quando tem uma nuvem de chuva bem bonita se formando, aí tem um monte de indústria, muitas e muitas indústrias embaixo dali. Aí fica soltando aquela fumaça e vai enchendo aquela nuvem de coisa tóxica, de coisa ruim. Então ali vai o que é que acontece? A chuva cai e vai cair suja aquela água, é por isso que chama chuva ácida. O efeito estufa é um fenômeno natural causado pela presença de alguns gases na atmosfera da Terra, como o gás carbônico, o vapor de água e o gás metano, que retém uma parte do calor da atmosfera, deixando assim as temperaturas relativamente estáveis. Ao contrário do que muita gente pensa, o efeito estufa não é fenômeno que faz mal ao nosso planeta. Na verdade, a vida na Terra só é possível graças a ele, que mantém a temperatura do planeta constante, ou seja, sempre tem calor na Terra. O problema, como em quase tudo na vida, está no excesso. O ser humano anda lançando uma quantidade maior do que poderiam alguns gases que formam camada do efeito estufa, como CO2, ou seja, o efeito estufa é bom, faz com que o calor do sol fique preso dentro do nosso planeta e a gente consiga viver. No entanto, se fica demais, vai fazer mal pra gente. Então, o que tá acontecendo de ruim é que o homem tá jogando muito e esse efeito tá aumentando. Mas se acontecer de dar uma burlada, isso aí vai dar uma melhorada, tá bom? Ainda tem como melhorar. A camada de ozônio é uma camada que protege a atmosfera e filtra a radiação solar, impedindo que muitos raios nocivos aos seres humanos cheguem à Terra. Muitos processos industriais, assim como diversas atividades humanas, liberam gases que destroem
essa camada, causando-lhe buracos que permitem a passagem desses raios. Nós temos dois tipos de raios. Nós temos um raio chamado ultravioleta, que vem do Sol, que ele é muito mais quente do que os raios comuns. E esse raio ele pode causar doença, câncer de pele, um monte de coisinhas, se a gente não tiver cuidado. No entanto, a gente pode conseguir organizar isso para não ficar tão ruim. Esse buraco da camada de ozônio, que se forma, ele pode ser reduzido. Já foi reduzido em grande quantidade, porque foi diminuída algumas emissões de gás, mas ainda não é perfeito, ainda existe muita poluição por causa das indústrias. Apesar de garantir o progresso, cada tipo de indústria requer cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou de produto que fabrica. Certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente ao emitir de forma descontrolada gases poluentes ou ao despejar seus dejetos em rios, por exemplo. É mais grave as fábricas que jogam seu esgoto no rio do que esses gases que sobem. Todos dois são ruins, mas o rio vai sofrer muito mais do que a atmosfera. O rio, se você joga esgoto, ele vai morrer, ele vai ficar doente e vai parar de ter vida ali dentro. E nós humanos necessitamos de água. Então, quanto mais poluídas estão as águas, menos água terá para nós. Então, é muito mais importante que se tenha cuidado com o solo e que é onde se planta a comida, e com a água, do que propriamente dito com a atmosfera. Também é muito importante, né? Então, a gente precisa ver isso. A indústria ela é muito importante para o desenvolvimento, mas ela precisa ter todos esses cuidados, tá? Mas vamos recapitular os tipos de indústrias que nós temos. Nós temos as indústrias de extrativas, que é quem extrai a matéria-prima da natureza ou da agricultura e da pecuária, leva para as indústrias de base, que faz as primeiras mudanças naquela matéria-prima, que vende para as indústrias de bens de capital, que já vão fornecer o maquinário e algumas coisas já beneficiadas. As indústrias de bens de consumo, que compra tanto das indústrias de bens de capital como as indústrias de base, que vão construir literalmente os produtos que vão servir para nós no comércio, vai ser vendido nos comércios. E a indústria de construção civil, que vai movimentar tudo isso, construindo os locais para as fábricas funcionarem. E nós vamos ter dentro das indústrias de bens de consumo, que é a indústria que vai produzir as coisas que vão para o comércio. Nós temos o comércio e a indústria de bens duráveis, que são coisas que duram muito tempo, e a indústria de bens não duráveis, tá? Não duráveis, que é essa parte de cosméticos, roupas, sapatos e tudo mais, tá bom? De alimentos também. Então, foi isso a aula de hoje. A gente vai ver agora as atividades lá no Classroom, tá bom? Até semana que vem. Um beijo. Fica todo mundo com Deus. Tchau.